Como inserir resolução de questões no meu ciclo de estudos? Essa é uma pergunta muito comum e muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou deixar para fazer questões no sábado, porque final de semana eu não tenho muita vontade de estudar, então eu vou deixar para fazer lá. Ok, mas quais são as questões? Elas são questões de fim de capítulo, questões de fim de aula, são exercícios de fixação? Ok. Se você não terminou a aula durante a semana, como é que você vai fazer as questões de fim de aula no final de semana? Você vai ficar olhando até que ponto da aula você foi e quais as matérias que são ligadas àqueles assuntos? Não fica legal. Eu acho que fica muito mais simples se você fizer um processo automático em que você termina de ler a aula e faz as questões. Você terminou de ler uma aula hoje, no finalzinho do horário da matéria, a próxima vez que você pegar a matéria, você faz as questões. Funciona. É uma coisa mais simples e já fica algo automático. Terminou uma aula, faz as questões como exercício de fixação. Eu gosto de fazer de um modo um pouquinho diferente. Em vez de você terminar de ler a aula 2 e fazer as questões da aula 2, eu gosto de terminar de ler a aula 2 e fazer as questões da aula 1. Ou seja, terminou de ler a aula 3, aí você faz as questões da 2. Você vai estar dando um intervalo de uma aula entre a leitura da teoria e a resolução das questões. Isso é interessante. Como você vai levar 1 a 2 semanas para ler uma aula inteira, no caso dos pacotes dos cursos do Estratégia Concursos, você vai ter ali 1 a 2 semanas entre a leitura e a resolução das questões. O que isso significa? Significa que o que você não aprendeu, o que você não incorporou de fato, você vai errar. E isso é informação. A gente não está preocupado agora com percentual de acerto, a gente está preocupado com saber o que você está aprendendo e o que você não está aprendendo. Quando você erra mais questões, aquilo ali fica mapeado. Opa, esses pontos aqui são de dificuldade e eles merecem ser revistos no futuro. Dessa forma, você continua utilizando as questões como forma de exercício de fixação, mas um tempinho depois de ler a teoria, facilitando que você erre, e acaba servindo também como uma nova revisão. Funciona como se fosse uma revisão de 2 semanas, vamos botar assim. Como você viu aquela matéria 2 semanas atrás e está fazendo as questões agora, serve como revisão. Até porque você não vai simplesmente fazer as questões, ver quantas acertou, quantas errou e partir para a próxima. Você vai pegar as que você errou e aí vai dar uma olhada. Beleza, errei essas aqui, vou lá na teoria, vou ver por que eu errei, o que era aquilo ali, que assunto é esse. E isso faz com que você tenha uma revisão focada nas suas dificuldades, algo muito mais eficiente. Diogo, devo fazer uma revisão completa ali, super criteriosa, detalhe por detalhe, vou ver cada alternativa, se eu sabia a resposta ou não, se aquela alternativa estava errada, por que ela estava errada? Eu não recomendo fazer isso. Diogo, mas por que não? Assim eu vou aprender mais. Vai, mas você vai desacelerar demais o seu estudo. O custo-benefício é ruim, vai custar muito tempo para trazer um benefício pequeno em termos de aprendizado. Agora, terminada a teoria, você deve fazer sim múltiplas revisões via questões. Mas não é simplesmente falar, não, terminei essa matéria, agora eu vou só fazer provas antigas, fazer questões e sair fazendo questão igual um maníaco, sem nem olhar isso, aquilo, revisar a coisa e tal. Mas terminada a matéria, você deve sim fazer múltiplas revisões via questões. Mas não pode ser uma coisa maluca, completamente desorganizada. Você deve fazer mais questões, porém tem que ter uma postura cada vez mais ativa no seu estudo. Você tem que identificar o que você está errando, pegar essas informações, jogar para um caderninho, para um resumo, fazer alguns esquemas ou mapas mentais. É o estágio mais avançado do estudo e ele é importante, senão você vai trocar conhecimento novo pelo conhecimento velho sem acumular conhecimento. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, deixe seu comentário se ainda ficou alguma dúvida, entre no meu site, me mande uma pergunta lá no Pergunte ao Diogo e eu vou gravar um vídeo respondendo. Se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos, novas técnicas de estudo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.